autografado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. TVC, a TV do Correio da Manhã. Veio sim. Salve, salve galera, estamos aqui novamente ao vivo pela TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje, dia 6 de dezembro, já ia falar 20. Tá meio adiantado, hein? Estamos aqui com a nossa convidada já, Lívia. Obrigado, professora. Obrigada, pessoal, pelo convite. Boa noite para vocês que estão em casa nos assistindo. E vamos lá, vamos pro programa. Boa noite, Diogo. Boa noite, Jorge. Boa noite. Tô aqui compartilhando com os nossos fãs aqui os nossos links, hein? Boa. E, pessoal, hoje, dia 6 de dezembro, é Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. É um nome grande, né? Por uma coisa triste que tem que ter esse dia, né? Muito triste, né, Lívia? Mas importante. Muito importante pra você aí, ô seu Zé Ruela, que maltrata as mulheres aí, que tá assistindo a gente. É pra ver se tu acorda um pouquinho aí, beleza? E coisas bem tristes essa semana aconteceram, né, relacionadas a isso. Então é muito lamentável ainda que em 2021 a gente, né, tenha que ficar batendo. Mas é bom que aquela semana você trouxe aquela imagem da mulher revidando, né? Então é isso aí, mulheres. Se encontrar um Zé Manelles aí, tem que revidar. Ninguém aqui lembrando tá incentivando a violência. É legítima defesa, né, Jorge? É, isso aí. Legítima defesa tá liberado. E essa data é importante porque mostra que é uma luta que não é só das mulheres. Porque é uma luta da sociedade para enfrentar a violência contra a mulher. E não é um movimento, quando a gente separa, né, faz um movimento só de mulheres, pode ser um movimento sectário, em que só as mulheres têm a obrigação de lutar por isso. E não. É uma luta de uma sociedade que quer se humanizar, né? Se evoluir. Exatamente. E vou apresentar a professora Lívia aqui. Deixa eu falar aqui um pouquinho da biografia dela. Você que está em casa, está assistindo, conhecendo pela primeira vez a professora Lívia. A professora Lívia é da Rede Municipal de Ensino, atua no apoio à inclusão de estudantes com deficiência, mestre em educação, militante sindical e de movimentos sociais em defesa das pessoas LGBTIA+. Isso mesmo, a pronúncia. E foi candidata a prefeita de Petrópolis em 2020, obteve 4.968. Fica com a gente aí, daqui a pouco tem bate-papo com ela, vai falar um pouco da sua experiência em todas essas áreas, né, professora? Um pouquinho. O que der tempo aí, né? Então, vamos pro nosso Caiu na Rede aí de sempre, toda semana. Tem bastante assunto aí, né, Diogo? Não sei. Tem bastante não coisa. sei. O Diogo, ele já começa o quadro rindo Ele tá com medo. e sai chorando, porque ele não tá com aguenta. medo. A primeira notícia de hoje é da brasileira, que perdeu 800 mil achando que namorava o músico grego Yanni. Começou, cara. Olha só, Diogo. Tadinha, né? O Ministério- Foi enrolada mais uma vez. O uma Ministério pessoa. Público de São Paulo denunciou um nigeriano sob acusação de ter se apropriado de cerca de 800 mil reais de uma mulher de 59 anos que acreditava estar namorando o músico grego Yanni. A mulher conheceu o Falciani pelas redes sociais e passou a trocar mensagens via WhatsApp. Olha que Sério que perigo. colocaram isso na matéria, um Falciani? Olha, E aí, Pri? eu acho muito triste, sabe? Porque o que acontece? As pessoas, muitas vezes elas estão numa fase da vida estão vulneráveis, entendeu? E essas pessoas se aproveitam de pessoas assim que estão, né, muito... É verdade, mas é verdade. A Priscila tá tentando trazer a gente pra- seriedade. Peraí. Vamos, deixa ela concluir. verdade, né? Conclua, Pri. E a pessoa, assim, ela fica vulnerável, exposta a esse tipo de golpista, né? E eles se aproveitam disso. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Não quer. Às Não vezes quer, a pessoa mas- só quer. Às vezes a pessoa só quer atenção, quer carinho, quer amor. Acha que vai encontrar em determinado lugar e não encontra. Eu Vou acho falar com a muito nossa triste. convidada. Lívia, fala pra Eu gente acho o que você triste. acha dessa situação.
Olha, é cômico, mas é trágico, assim. Chega a ser cômico, né? Quer dizer, essa matéria chegou a ser publicada. Isso. Mas certamente tem muitos outros golpes que pessoas em situação de fragilidade, como a Priscila falou, caem. Quantas vezes idosos caem em golpe, né, de netos e de vizinhos e tantas outras coisas. Verdade. Mas a mulher normalmente é um alvo também. Principalmente a mulher que ou a mulher que tem um pouco mais de idade, né? A mulher que, enfim, acaba sendo alvo. Só que a gente precisa, não podemos normalizar esse tipo de situação. Sim. E é preciso que a gente tenha canais de denúncia e que a gente também, com o tempo, a gente vá ficando um pouco mais ligada, né? Esperta, não vamos cair em golpe. Isso aí. Na semana passada foi um homem, né? O jogador de vôlei. Isso aí, ó. O Diogo tá Semana aqui passada comigo foi um aqui, homem. ó. Os homens também caem. Cai também. Ou não, né? Não sei. Sim. Mas enfim, agora tem outro caso aí também. É lá e cá, essa né, é Barca? do Diogo, pode Ah, ver essa não, aí. cara, não Essa aí sou. pode colocar do falso jogador, Diogo, olha aí. Falso jogador é detido pelo segundo dia seguido no Ceará por dar calote na hora de pagar a conta. Eu vi que ele tá falando que ele era um ex-jogador do Fortaleza. O homem que deu calote no domingo, dia 28, de 4 mil em um bar de Fortaleza, cometeu o mesmo crime no dia seguinte na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, no Ceará. Conforme um policial relatou ao G1, né, essa matéria saiu no G1, o mesmo homem entrou em um restaurante na segunda-feira, consumiu comidas e bebidas e na hora de pagar a conta disse que não tinha dinheiro. Isso é muita safadeza, né? Não, e tem um mapa. Olha lá o mapa. Olha lá o mapa de onde ele já deu o golpe lá. Ó. Pilantragem. Pilantragem. Ele já Isso aí. O cara é profissional do golpe. Profissa. Não, mas eu acho que ele levou uma surra, né, num determinado fizeram uma massagem nele. segundo dia. Infelizmente. Infelizmente, porque a gente não apoia esse tipo de coisa. Agora vamos pro próximo assunto, que é... Eu amo, fui abençoado, diz turco, com o maior nariz do mundo, segundo o livro dos recordes. O que tu faria com um nariz desse, Diogo? Fala pra mim. Se tu tivesse um nariz grande desse, Eu Diogo? não sei se seu nariz é uma arma, amigo. 8,8 centímetros de nariz, Diogo. Olha só. Se ele ama, ele foi abençoado, quem diria? Deixa eu ficar quieto. Ai, meu Então, o turco Mehmet Özilrek, não sei como é que fala o nome dele, pode ser isso, permanece como o maior narigudo do mundo há mais de 2 décadas, segundo o livro dos recordes. Ô, Mário, eu não sei. Sério mesmo, eu tô aqui. Tu acha que tem algum benefício, Priscila, um nariz desse? Que isso, Mário? Tu vai perguntar assim na lata? O que tem, Mas cara? é isso mesmo? sei lá, há quem goste, né? Não, o nariz, ele falou que ele se O sente Diogo bem. já tá se desfazendo nesse Eu momento. amo. Não, Diogo. Ó, ele falou, O que diria o lagarto com o tamanho daquela língua? eu amo essa Vamos ficar característica, quieto, tem que disse parar, ele. cara. Ele falou que ele ama. Vantagens, né? O Deve chamar importante é atenção. ele se sentir aceito, Ele porque se sentir bem da com a forma aparência como dele é o ele... mais importante. Tá bem resolvido com o tamanho. É isso aí. É, claro. Os padrões... somos nós? Algum benefício deve ter, né? É isso aí. Agora vamos pro próximo assunto. Vai beber uma água, vai. Esse aí é triste. Essa notícia é engraçada, mas é triste. O homem usa braço falso para tentar comprovante de vacina na Itália. Ué, como assim? É isso aí, Jorge. Braço Um falso. homem de 50 anos tentou usar um braço de silicone para obter um certificado de vacinação contra a Covid em Biella, Piemonte, no norte da Itália. A fraude foi detectada por uma enfermeira Que isso? quando ela estava prestes a administrar a vacina na quinta-feira. A enfermeira disse à imprensa, né, que notou algo estranho no braço do cara. Gente. Um braço de boneco, um braço de Pensou que Barbie. a pessoa não perceberia a diferença de um braço de silicone, gente? Isso aí é meu parente, só pode ser parente, né? Isso aí, se é na Itália, tá ok? Isso aí deve ser aqui. Então, Mas é o risco da campanha de vacina. Né? Olha o ponto que as pessoas chegam. Né? Absurdo. Não, mas isso foi onde mesmo, Mário? tá na Na Itália. Itália, né? Porque aqui no Brasil já teve dedo de silicone pra ponta eletrônico, né? Rolou várias paradas disso aí, lembrar, se eu ó. não me engano, a Itália tá com 74% ou 75% da população vacinada. É. Então, quase igual o Brasil, braço né? falso também, né? e tem um braço fácil. Não, e tem aqui no Brasil, diz a boca pequena aí, que tem já certificado falso de Tem, vacinação, vendendo, né? ali na feira de Caxias você acha, é tranquilo. Ainda bem que tu mostrou de Caxias. Eu tenho conhecido que arrumou aqui, mas fica quieto. Opa, olha só, vamos Fica quieto. Agora tem uma próxima notícia aí, Pri. Vou deixar essa pra tu, Pri. Essa daí é só por
Escolhi do nada, pra você ler. Do nada. Pô, isso é sacanagem. Aí não. Dentista pesquisa como comprar maconha na web e perde R$200 mil. Como assim? Só de pesquisa? Um dentista de 42 anos foi alvo de extorsão e perdeu mais de R$200 mil. O crime aconteceu em 2 de novembro deste ano, quando o profissional usou o Google para pesquisar como comprar maconha em Brasília. E em resposta à pesquisa, apareceu um contato de celular do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. É isso aí. Provavelmente foi a primeira vez que ele comprou, né? Só Tem no Tem iFood. no iFood. Pô, tem no iFood. Gente, vocês estão brincando, né? Não. Não, sério, tem no Entrega iFood. de drone e tudo. se É, tu no quiser. Rio de Janeiro tem no Janeiro iFood. tem no Em iFood. Petrópolis também tem. Vocês estão sabendo mesmo, hein? Vocês estão sabendo. Eu e o Jorge, a gente tá resolvendo fazer uma sociedade aí. É, isso aí. Não, mas isso teve matéria, cara, do iFood no Rio. É isso aí, não, sério. Teve matéria. A galera abriu um negócio que... Agora, falando em era de negócio, entrega, mas não era vamos de colocar entrega. nossos anunciantes aí, né? Eles boa, que estão boa. acreditando no projeto aí, por gentileza. Nossa produção aí, nossa barrinha de anunciantes é a sorte sua. Produtos eróticos, calcinha, sutiã, tudo aquilo pra dar um... Dá o quê? Dá o quê, Tchan. Não sei, cara. Tá chegando, Diogo. Fala para seu coração. Ele tá muito acanhado, não sei o que tá acontecendo com ele. É o Não amor, sei, é o amor. Ele tá amando. As câmeras estão aí desligadas, ele fica sacanhou, tranquilo. Sacanhou. As câmeras estão desligadas, fica Por que tranquilo. ninguém me pergunta sobre os móveis? Os móveis, então. móveis! Móveis Dom Pedro II. Comprar uma cama nova. Olha, ué, mas Isso tudo aí. tá falando aí, ó. Você que precisa de móveis para mobiliar sua casa aí, no Móveis Dom Pedro II, no Shopping Dom Pedro, em Petrópolis, você vai encontrar qualidade e eficiência lá no atendimento de todos os funcionários, colaboradores. Enfim, a melhor loja de Petrópolis para você estar fazendo a compra dos seus móveis preferidos aí. Ano novo, né? Móveis novos. Vai renovar a casa, é isso mesmo? Tem que limpar a casa, né? Tem gente que... Isso aí. É bom. E também temos aí a Carla Mota com seus doces. Semana que vem ela falou que vai mandar um negócio pra gente aí, uma surpresinha. Opa! Semana que vem. Beleza, aí, show, vamos marcar. E é isso aí, pessoal. Aqui, agora eu quero só saber um negócio. O Diogo também vai ganhar um negócio diferente da sorte. Vai. Sua! Patrocina meu Natal! Essa notícia agora pro Diogo, a próxima do Call na Rede. Essa você vai ler, Diogo, por gentileza. Homem procura socorro em hospital com projeto... Ah, não, cara. Um projeto introduzido na parte íntima. É isso aí. Não, cara. Na última quarta-feira, um homem chegou ao pronto-socorro de Gloucestershire Hospital. Que isso, mano? Que foi isso aí? É o nome que tá aqui. Procura aí, pessoal. Você que tá em casa aí, daqui a pouco busca no Google aí pra não achar que a gente tá falando mentira, que aqui não tem fake news não, tá? Esse homem chegou no hospital com um projétil introduzido em sua parte íntima. E um esquadrão antibomba foi até acionado, porque os médicos temiam que a munição pudesse explodir. O paciente, que não foi identificado, contou aos médicos que havia escorregado e caído sobre o projétil, que fazia parte do seu arsenal de itens militares Só colecionados. que não, amigo, não colou a história. Eu posso só fazer uma Que pequenina não, observação? não pode, Não, não vou fazer. pode. Não, tem que fazer. Já que me chamaram pra brincadeira. Não, pode falar. O negócio do cara é grande, hein? Porque tu viu o tamanho do projétil? Porra. Ai, Mas se ele conhecesse a sorte sua, Olha só, Diogo! Boa, Lívia aí. Nossa garota. Foi pontual, cara. ia correr esse risco, né? Sorte sua, me patrocina, sorte sua. Não ia acontecer, não ia ter esse problema, né? Ô, Pri, Pô. muito suspeito essa daí, não é? É igual aquele cara que chega em casa, Não, eu acho batom triste. na cueca, Olha, batom na... Por que tu já chegou? Graças Mano, a esse Deus, negócio do não. batom na Esse batom na cueca, como é que sabe? Esse batom Ah, essa é a batom- história que as pessoas contam. entendi. Beijo pra tu, amor. Acho fofo. Começou, ó. Vocês nem deixaram a Priscila falar, cara. Vocês me interrompem o Desculpa. tempo todo, Vai, entendeu? Pri, fala aí. Ah, gente, eu acho uma coisa... Ela acha, mas não consegue falar. Ela acha ela também. sem palavras. ela Cada tá um brinca da maneira Vamos que fechar quer. agora aqui. Só tem mais duas pra acabar aqui o Call na Rede. A próxima é do encanador. Encontra centenas de envelopes de dinheiro em parede de igreja de Opa. pastor evangélico famoso nos Oh, Estados Unidos. Olha só. beleza. Olha aí. Um encanador encontrou centenas de envelopes com dinheiro e cheques escondidos em uma parede na mega igreja Lakewood, em Houston. A igreja é comandada pelo pastor evangélico Joey Austin, muito famoso no país. No Twitter, a polícia de Houston afirmou
que evidências sugerem que o dinheiro pode estar relacionado a uma quantia de $600 mil que foi roubada da igreja em março de 2014. Ah, ele vai receber uma visita do FBI, não vai não? Cara, o cara... Oh. Gente, Isso aí, tem pastor que, né, gasta instante, dinheiro, tem pastor que esconde dinheiro, enfim. Cara, por um instante eu achei que fosse aqui numa... Deixa eu ficar quieto. Mas deve ter por aqui, né? Numa outra... tem. Em todo lugar, né? Numa outra emissora aqui Vocês da TV. não lembram do vídeo fatídico O do encosto helicóptero, que coloca na parede. Helicóptero de dinheiro sendo carregado, Só gente? pode ser um encosto que botou esse dinheiro na parede da igreja. Escolheu os envelopes também. Tinha nome e endereço nos envelopes escritos ali, isso aí. pra mandar. Agora, pra fechar isso. A gente vai fechar bem? Vamos Eu fechar vou entrar bem. tranquilo. Não, vai tranquilo. Essa aí, essa aí é contigo. Essa é Obrigado. contigo porque é da tua área. Fecha aí, ó, pra fechar. Por que da minha área? Ah, tá, do esporte. Cubano comemora antes da hora e brasileiro... Puta, brasileiro rouba o ouro no Pan Júnior. Tem vídeo. Eu vi isso aí. Corta só o áudio pra gente, produção, do vídeo. Pode cortar o áudio do vídeo aí. Ó, foi comemorar, já Bem era. feito. Já era. Deu mole. Deu mole, malandro. Brasileiro é... Não. Ô, produção, volta a sua parte final do vídeo. Brasileiro Não, é... tu não vai fazer Não mexe com isso. BR, não mexe com os brazuca, não, né, Jorge? Ele deu uma encoxada no cubano. Rapaz, olha lá. Ganhou. É isso aí. Então fica aí a nossa dica aí. Nunca comemore. Antes da Que hora. sujo. Não, eu não falei da encoxada, tu falou da dica. Nunca comemore antes do tempo. E pra fechar, o meme da semana aí. Essa aí o Jorge vai gostar. Meme da semana. Pra fechar o dia. Aí. Nem o Wolverine confia no próprio fator de cura. Deixa de ser criança, birrenta e se vacine. Pode deixar aí mais rapidinho, produção. Todo maravilhoso. Eu não sei porquê, Mário. Quando eu falei essa, o Jorge vai gostar, ele suspirou aqui. É porque ele tá com a camisa do Wolverine hoje, olha lá. Pô. Mas eu também suspirei, É isso aí. É o Wolverine. Olha lá que bíceps, pô. Que tríceps. É isso aí, galera. Fica por aqui o Caiu na Rede agora com Malhado. vocês. O show do esporte com o Diogo. Tá Com o contigo, Jorge. Pique. Hoje tem. Bota aí, Show de produção, esporte, por hoje tá favor. bom. Tá não, cara. Tá ruim pra cacete. Pode voltar pra gente, produção. Obrigado. Vamos começar falando do Botafogo, que tá de férias, campeão da Série B. Botafogo agora tá planejando manter o elenco. E já começa a assinalar com a renovação de contrato do Ederson Moreira, do goleiro João Paulo, e manter a base para o ano que vem. Lembrando que ano que vem a Série A e esse elenco do Botafogo para a Série A pode cair novamente. Série A é um furo um pouquinho mais acima. É isso aí. Falando de um furo mais acima, vamos falar do Flamengo, que o Flamengo teve eleição nessa semana. Tá jogando agora. Vem pra mim, Jorge, quanto é que tá, por favor? 0x0 ainda aqui, ó. Pode voltar pra produção. 0x0? 16 minutos, 0x0. Isso aí, Flamengo empatando com o Santos. É o jogo de... Último jogo em casa, fim de festa. E o Flamengo, que Landim, no último sábado, com mais 3 anos, mais um triênio, vai ser o presidente rubro-negro. E o Flamengo já começa a deslumbrar seu treinador. Acabei de ver agora, antes da gente entrar no ar, se Jorge Jesus perder na quarta-feira a Liga dos Campeões, bem provável que vai ser demitido. Em janeiro desembarca no Rio de Janeiro. Pelo Benfica. Ganhando e perdendo o clássico contra o Porto, também vai ser Aí é demitido. certo, né? Aí é certo, não Aí tem é jeito. certo. Vamos falar também de coisas fatídicas. O Vasco, né? O Vasco conseguiu a façanha de mandar embora Germancano. Então, La Máquina não joga mais pelo Vasco. Eu acho que vou ter que mudar de time, cara. Tá difícil. O Vasco tá difícil, não, tá bem complicado. Então, assim, Vou mudar de time. como torcedor vascaíno, agradeço ao Germancano, que eu vi que é centroavante com, no máximo, 2 oportunidades. Então, cheira gol, como falavam os antigos. E agora, o único jogo que teve gols, e ao contrário, que botou sob risco a classificação para a Libertadores, foi Bahia 2, Fluminense 0, gols na tela para vocês. Gilberto de pênalti fez o primeiro. E o segundo gol, uma jogada que eu não entendi absolutamente nada. O goleiro saiu e o Gilberto encobriu. Nosso convidado aqui joga pra algum time? Nosso convidado? Botafoguense, não era? Não, Vasco. É Vasco? Ah, coitado, né? Puxa, tadinho. Somos maioria aqui? Isso aí. Hoje né? Fazer o quê, né? Não fala muito alto, não.
Mas sabe um time que eu admiro? O Botafogo. Eu sou vascaína, mas eu admiro o Botafogo. E todo mundo fala no Rio que o Botafogo é um bom bairro pra morar, né? É um ótimo bairro pra morar. É bom, eu gosto de Botafogo. Os títulos cariocas também tem Flamengo primeiro, Fluminense segundo, isso. Vasco terceiro. E o Botafogo. Não, Portela em quarto. Bora, boa. Eu só queria falar agora também, rapidinho, a gente entrar na Fórmula 1. Opa, vamos. O Atlético Mineiro, que se sagrou campeão na última semana. Que golaço do Hulk. E volta pra mim, produção, porque... O Hulk ganhou o troféu. Ainda não, mas vai ganhar. Não, ganhou um troféu. Ainda não, ganhou como melhor bumbum de ouro. Eu só queria, foca em mim só, comigo com o Jorge, que o Jorge também, acho que pegou isso. Durante a semana, o Mauro Betti deu uma declaração muito emocionado com o título do Palmeiras. E depois que o Atlético ganhou, depois de 50 anos o bicampeonato, o Atlético já ganhou Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil, mas depois de 50 anos o Atlético foi campeão brasileiro. Muita gente não viu o Atlético ser campeão por falecer por causa de Covid, ou porque só viu o primeiro título e não viu o segundo, enfim. E eu vi jornalistas se emocionando falando do título do Atlético. E assim, acredito que o Jorge também tenha passado por isso. O meu pai, ele é rubro-negro. Depois de 40 anos, ele viu o Flamengo ser campeão da Libertadores. Eu peguei esse amor pelo futebol através do meu pai, do meu avô, dos meus tios. Muito mais por causa do meu pai e depois por causa do meu avô. Então, assim, é uma coisa que mexe com a gente. E não é só futebol. É muito mais que além do futebol, é muito mais também que além do esporte. Eu tô falando do futebol porque o futebol hoje é o que move o mundo. Então, vai muito mais além do que isso. É um sentimento, é a gente descarregar o que a gente gosta em cima de um clube que simplesmente está ali. Como a nossa convidada vascaína, o Mário é vascaíno, eu sou vascaíno. Eu era. O Mário tá desistindo da vida. Desistindo, Mário. Ele é vascaíno. O torcedor que gosta para por um tempo, mas não abandona. Então o futebol mexe com isso tudo. E jornalista tem que falar assim, o time que torce, não tem problema de falar qual o time que torce. Acho que sendo isento, não tem problema nenhum. Então, assim, os jornalistas da ESPN que eu vi, eu me emocionei. Foi muito lindo aquilo tudo. O Mauro Betti falando do amor que o pai passou para ele pelo Palmeiras foi encantador. E eu, como gosto de futebol, acompanho futebol. Então, para mim também é um sentimento muito gostoso. Mas ano que vem tem chance de ser campeão brasileiro, Vasco. E vamos ano que vem de novo. E Grêmio, tô te esperando, hein, Grêmio? Arerê, o Grêmio vai jogar essa Série B. 6 pontos se bobear, hein, garantido aí, ó, beleza. Vamos falar de ponto, vamos falar de corrida. Vamos falar de ponto, agora corrida. com você, por favor. Isso aí, F1 aí na tela aí agora. Corrida foi pegada. Aliás, esse GP aí da Arábia Saudita foi tenso pra caramba. E foi tenso desde sexta-feira, Diogo, porque teve batida na Porsche Cup, batida na F2 e vários acidentes na Fórmula 1. Quem se saiu muito bem foi o Ocon, que, pilotou muito bem o carro dele, mandou muito bem no final de semana todo. O pessoal da Haas, todos os dois saíram com batidas. Aliás, os pilotos da Haas, sinceramente, tadinhos. O Mick Schumacher e o Mazepin podiam dar as mãos em último lugar e se cumprimentar e ir embora da F1, porque são muito ruins. Só me diz uma coisa, eu acompanhei o treino. A última volta era do Verstappen, ele estava muito... No sábado. Ele vinha muito bem, acho que sentiu um pouco a pressão e foi pro muro. Então, o Verstappen, ele tem essa condição, já não é de hoje, de errar sob pressão, tá? E na corrida, a gente estava conversando, Errou também 2 vezes, tá? Errou 2 vezes. Bota a produção pra mim, por favor, quando o Jorge fala, a classificação. A classificação tem aí, do Mundial aí de pilotos. Max Verstappen e o Lewis Hamilton empatados com 369,5 pontos, né? Aquele meio ponto famigerado, tá aí, tá? Só que tem um porém nisso tudo aí, tá, Diogo? No Mundial de Pilotos. Pode deixar aí, produção. Pode deixar aí que o Jorge vai falando pra galera acompanhar. Se o Max Verstappen for sujo, como ele foi no último GP, e foi em São Paulo, e foi no anterior no Bahrein, ele ganha o campeonato sem pontuar, tá? Volta pra mim, produção. Ele ganha sem pontuar. Ele pode... Lembra em 89... Prost fez com o Senna e ano seguinte o Senna fez com o Prost. Se o Verstappen for sujo e não for atleta e tirar o Hamilton da corrida, ele é campeão. Corrida 2 horas próximo domingo? Isso, 2 horas próximo domingo. Eu não vou palpitar, que tudo que eu palpitei até hoje deu errado.
como eu gosto de um piloto, eu vou palpitar no Verstappen. Então o Lewis Hamilton campeão, Se pelo amor de você Deus. vai seguir a cronologia, então... Nossa convidada acompanha a Fórmula 1? Não, Fórmula 1 não. Nunca acompanhou nada? Ou já teve a época do Senna que você viu Na alguma época coisa? do Senna, mas assim, eu era bem pequena. Aham. Lembro daquela comoção, né, da morte do Senna. Mas a Fórmula 1 não é um esporte que eu acompanho. Galera, só pra gente acabar então, essa semana acaba o Brasileiro na quinta-feira. Semana que vem a gente vai trazer os melhores do campeonato eleitos pelo craque do Brasileiro. A gente vai fazer a nossa seleção. No domingo, 5h30, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Seleção do Brasileirão, né? Seleção do Brasileirão. Seleção do Brasileirão. E também os prêmios, a gente analisa e vê. Domingo, 5h30, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Quarta-feira, 9h30, segundo jogo. Primeiro jogo a gente vai trazer os gols, segundo jogo também. Já aposto no Atlético Mineiro. Esse aí acho que não vai dar errado. Acho que não, também acho que ele é... E lá próximo do Natal ou próximo do Ano Novo, a gente faz a retrospectiva do ano da seleção brasileira, dos 4 grandes do Rio e da Fórmula 1. Boa. No mais, a gente findou por aqui. Isso aí. E se sair algum gol no decorrer do programa do Flamengo e Santos, a gente fala. É isso aí. Agora, colocar aí, vamos falar um pouquinho de solidariedade, né? Da campanha do MLB, o Movimento de Lutas pelos Bairros, de campanha do Natal Sem Fome, galera. Coloca pra gente o banner aí, por favor, produção. A campanha de solidariedade e arrecadação de alimentos, né? Brinquedos e produtos de limpeza e higiene pessoal organizada pelo MLB todos os anos para que as famílias, moradores de ocupações urbanas, bairros pobres, vilas e favelas possam ter um Natal mais digno. E aí tá passando aí para vocês aí né, se você quiser doar com Pix, se você quiser doar com transferência bancária. E nós aqui do Saturnália, né, Pri? Sim, também sim. Pode dar prosseguimento aí. Nós vamos recolher também, né, os alimentos não perecíveis na loja do Fábio Stangler Chaveiro, né, que fica aqui pertinho. Até o final do programa a gente passa o endereço certinho. E aqui na Travessa Prudente de Aguiar. Isso, né? Isso aqui aí. no centro de Petrópolis. Então, se você está nos assistindo também de outras cidades, se tiver interesse em fazer a doação aí, tá? Um movimento social para você estar aí contribuindo. Vai estar ajudando muitas famílias aí que estão precisando, estão passando, né, por um sufoco aí que a maioria dos brasileiros também estão passando, infelizmente. E é isso, galera. Vamos pro nosso intervalo. E fica com a gente aí, que daqui a pouco a gente está de volta com mais bate-papo aqui com a Lívia, nossa convidada, professora, e mais informação, beleza? Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis.
Voltou. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui novamente com a professora Lívia Miranda, nossa convidada do dia. E vamos pro nosso quadro da polêmica, que hoje o Jorge não preparou. Brincadeira. Brincadeira, gente. Hoje a gente não O teve... Jorge está ocupado com o noivado dele. Onde? Não podia perder a oportunidade. Olha só. Hoje não teremos o Saturnália no Mundo Geek, né, Jorge? Não, hoje não. Hoje não. A gente vai dar 2 dicas de filme aqui no final. Boa. Priscila viu um muito bom. Falando nisso, eu vi a série Profecias do Inferno da Netflix, muito boa. É boa, é boa. Fala muito sobre fundamentalismo religioso, tem uma pegada meio ficção, mas é bem interessante. O último episódio da primeira temporada é assim... Então a gente pode falar de uma vez, velho. Pode. Pega aí. Então, eu vou falar da série Arcane, que tá na Netflix. Boa. E eu acabei de ver ela toda, analisei ela toda. Vou preparar um material de análise, porque é uma série que promete muito. É sobre... É um anime, na verdade, é uma animação, mas mais com traços de anime, né, para o japonês lá, para os desenhos japoneses, né, para quem não conhece, mas é puxado de um jogo de videogame. Então, assim, de um jogo de videogame, não, desculpa, do LoL, né, do LoL, para computador, no caso. E deu muito certo, porque os personagens têm profundidade, têm história. Então, assim, vale a pena ver Arcane. E eu fiz uma análise bem legal de Arcane, tá muito bacana. Vou ver se eu consigo assistir, se a Helena deixar. É uma série que não é pra criança, viu? Não, se a Helena Só deixar eu assistir, porque ela não deixa eu assistir nada. Adiantando aqui, tem que esperar ela dormir. Dando um spoiler, tem personagens LGBTs e tem pegação na série. Então tem que tomar cuidado, porque não é uma série 18 menos não, é uma série 16 mais aí pra cima. Tá? Entendi. Então é uma parada mais séria, justamente na pegada dos animes japoneses, né? Entendi. Bem mais acima. Boa dica. Eu assisti a primeira temporada de Profecias do Inferno e assim, pensei que era um terror, mas na verdade, não vou dar spoiler não, mas é meio ficção, enfim, é bem bacana, bem interessante. Eu ouvi falar. Não que a criança não possa ver, viu, Mário? Mas tem muita cena violência também. Mas tem mais violência, tem sangue na série. E assim, eles botaram lá uma idade acima, assim, não é bacana, não. E aí, Pri, vamos pra polêmica? Mas eu nem falei do meu filme, tá vendo? Desculpa! Difícil, sabe? Difícil. Toma aqui. Vai no microfone só por causa disso. Precisa. Então, eu vi Ferida, né, na Netflix, com a Halle Berry. É o primeiro, acho que é o primeiro longa que ela dirige. E tá, olha... Ela dirige e atua? Atua e dirige. Pra mim, assim, é um dos melhores filmes do ano. Eu gostei demais. E Ataque dos Cães também. Que tá uma produção, assim, baseado no livro. Esse é bom, sensacional. Um plot twist maravilhoso. Olha, recomendo muito Todos os dois são bons. E você, Lívia, o que tá assistindo? Alguma coisa? Na verdade, eu tô numa pegada assim, eu acabei de concluir o meu mestrado. Então eu estava completamente dedicada aos estudos. Bacana. E aí não estava assistindo filme, né? A gente dá uma parada e fica só lendo. Mas agora eu retomei algumas séries e na verdade eu tô com algumas pendências. Agora eu vi que saiu na Netflix a última etapa da Casa de Papel, tô assistindo. Bacana. E é uma série... Embora muito comercial, mas é uma série que faz a gente problematizar muito a relação com os bens materiais, a relação de hierarquia na sociedade, a relação social também. As relações, isso. E é uma série com muita emoção, então eu gosto bastante. Você acaba, de certa forma, torcendo pro bandido. Mas aí a gente passa a problematizar quem é o bandido. É verdade. Porque a gente precisa refletir sobre isso também. Mas tem uma outra série, que na verdade é um desenho que não é para criança também, que é o Irmãos do Jorel. Eu não sei se vocês gostam. É fantástico, pô. E é muito interessante também, porque problematiza a violência. E é nacional, né? E é nacional, o Jorel é a produção nacional, é fantástico. Com Caíto Manier, enfim, com uma galera que faz também o choque de cultura. Isso aí. Então, são séries assim que eu acho interessante a gente assistir, também com um olhar crítico, pra gente contextualizar aí na nossa realidade.
La Casa de Papel, todo mundo tá falando muito bem dessa temporada. Então, La Casa de Papel foi algo que... Eu só vi a primeira e a segunda. Não me pegou. Já tá em quem? Quinta? Quarta? Quinta parte Falta 2. a terceira e a quarta. Quinta parte 2? Quinta parte 2. Pra você ver como é que eu entendo de La Casa de Papel. Eu vi duas só. Eu não consegui, não foi uma série... A La Casa de Papel foi uma série que eu vi o piloto e falei, não foi pra você. Rolou, não foi. Por acaso, eu tô vendo duas séries de mundo fantástico, de livros renomados, que é The Witcher, que semana que vem o Bruxão tá voltando, dia 16, tá? Coisa linda, Bruxo. Estreia, o Bruxo tá voltando. E eu tô vendo uma na Amazon Prime que se chama A Roda do Tempo, que também é um best-seller. E a série é fantástica, A Roda do Tempo. Muita gente tá? falando sobre essa série. É muito bom, os efeitos especiais, tudo é muito bom. Vamos pra polêmica? Vamos pra polêmica. Pode rodar, produção, por favor, a vinheta. Então, hoje, né, na polêmica, a gente vai pegar um pouquinho da polêmica, mas a gente já vai entrar na entrevista, tudo bem? Pode ser assim? Pode. Pode claro. ser assim? Pode colocar, por favor, a imagem, produção. Eu não sei se vocês lembram desse caso, né, mas uma família, né, ao longo do ano denunciou um preconceito contra um aluno de 11 anos após, né, ele sugerir um trabalho com o tema LGBT em grupo da escola. Né, houve vários desdobramentos nesse caso, né, teve um certo linchamento virtual, né, em relação a isso, na escola, nos grupos, para a família. E é uma coisa muito, como que a gente vai dizer, complicada e triste ver que em pleno 2021 a gente não consegue abordar uma temática que é tão necessária para que a gente evolua, né, como sociedade, como comunidade. Então eu queria perguntar, já aproveitando e perguntando para a professora, na Escócia, a Escócia, né, é o primeiro país no mundo que vai abordar no projeto, né, no projeto de ensino, projeto escolar mesmo. Projeto escolar, a temática LGBT, a história LGBT. O que você pensa a respeito disso? Você acha que isso deveria ser introduzido também aqui no Brasil, nas escolas, para que alunos, pais compreendam isso de uma forma melhor, assim como a educação sexual, que há muita desinformação a respeito disso também? Sim, sem sombra de dúvida. Isso daí, bem, tem várias nuances esse debate. O primeiro debate que o que decorre da reportagem, que é uma sequência de violência. Quer dizer, se a criança se sentiu segura o suficiente para levar esse debate para dentro da escola, por que que o retorno que essa criança tem é uma série de violências de seus colegas, né? Então, a gente precisa entender que a culpa não é da vítima, nunca é da vítima, né? Se a criança se sentiu segura e à vontade para tratar disso na escola, bem, a escola precisa debater esses assuntos. Por quê? A pior situação é aquela que é mantida sob o aspecto do tabu, né? Então, se a gente não debate os assuntos, seja em casa, seja na escola, seja na igreja, seja nos clubes, numa roda de amigos, esse assunto vira um tabu. Verdade. E aí a gente, né, vai sempre replicando a violência. Por isso que quando a gente abriu aqui, e o Mário falou sobre o dia de combate à violência contra a mulher, né, o dia dos homens, de combate à violência contra a mulher, isso está ligado a essa concepção de sociedade que é mais avançada, que é justa, que é humana. Então, debater afetos dentro da escola, porque se a gente fala de gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais, nós estamos falando de afeto. Primeira coisa, né? Então, se a escola não pode falar de afeto, vai falar de quê? Né? Se as nossas relações são de afeto. Agora, o outro ponto que a gente precisa abordar, Pri, você foi muito feliz nesse comentário, que é sobre a educação sexual. Nesse momento conservador que a gente vive, e que a sociedade é conservadora há algum tempo, né? As pessoas também tendem a achar que na escola não se pode debater educação sexual, sendo que muitas vezes é em casa que as crianças sofrem a violência.
E na escola Os é mais próximos, né? isso. E na escola é mais uma vez o espaço em que essa criança é acolhida, que a criança é ouvida, que a criança se sente segura para falar. Então, muitas vezes, nesses espaços assim, a gente pensa, não vai ter uma professora lá na frente ensinando a fazer relação sexual, não é isso. Porque há muita desinformação a respeito disso. Fake news falando que vai ter filme pornô dentro das salas de aula. Nunca teve. Gente, olha, nunca teve. Nunca teve kit gay, nunca teve mamadeira de piroca, nunca teve. Desculpa, você nem se podia falar. Mas saiu porque, convenhamos, absurdos, né, são os absurdos. São os absurdos. Olha, não vou citar nomes, mas no meu bairro tinha uma pessoa que acreditava nisso. Gente, isso é mentira. Olha, nunca teve. Com uma colega de trabalho, que ela contou um caso que uma aluna, acho que é aluna de ensino fundamental, né, que é até o 8º ano, acho. Isso. Ela estava contando que a menina, elas acreditavam que tomar um chá depois de, né, O Diogo já tá rindo. Não tô rindo, ter tido uma relação sexual, Jesus, cara. ela estaria imune a não ficar grávida, sabe? Quer dizer, e aí ela não usou preservativo, né? Inclusive, talvez são realidades que as pessoas falam que não conhecem. Saiu um dado do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde aqui em Petrópolis. Nós estamos com um número altíssimo de aidéticos aqui em Petrópolis. É sério, isso é antigo, esse assunto. Por falta de cuidados dos nossos jovens hoje, em não usar preservativo, em não se proteger. Só mais uma informação, quer dizer, falar de educação sexual é combater a pedofilia. Sim. Aqui no município de Petrópolis, o maior índice de violência sexual é com as crianças. Triste. Olha, triste. É triste demais. Então, sim, é preciso falar de educação sexual para que as crianças saibam se proteger, para que as crianças não deixem, por exemplo, um adulto tocar nelas na parte íntima, onde elas não querem que sejam tocadas. Isso tudo é uma orientação que a família tem obrigação de dar. Exato. E que a escola pode reforçar, a escola pode ser esse lugar seguro de diálogo, sabe, de construção, de conhecimento. E a professora nunca vai ensinar uma relação sexual. A escola... A ignorância das pessoas é que elas não entendem que é para proteger. Para a criança saber que ela tem um lugar para ela recorrer. E muitas vezes a criança nem entende o que está acontecendo. Não sabe se é certo, se é errado, se ela tem que passar por aquilo, se não... Porque ela simplesmente não sabe, não tem esse conhecimento. Né? Ninguém ensinou. Então é importante, né? Muito importante. Pode continuar, Pri? Pode continuar. Continua com a polêmica aí que você tá puxando. Mais algum assunto? Podemos já podemos seguir. Então, Lívia, vamos entrar, né, agora na linha do nosso bate-papo com você mais, né, profundo em relação à sua pessoa. Fala pra gente como é que você decidiu ser professora, assim, de onde saiu essa ideia desde criança? Você sempre teve essa ideia de ser professora? Não. Na verdade, era uma profissão que eu não queria exercer. Porque a minha mãe é professora, né? Legal. E eu via a dificuldade que minha mãe enfrentava, de todo aquele trabalho de corrigir prova, de fazer pauta, de preparar aula, que é exaustivo demais, todo esse trabalho feito em casa. E eu olhava aquilo... Fora do horário lá, né? Fora do... Não é remunerado, né? E aí eu olhava aquilo e pensava, não quero exercer essa profissão. Mas a vida, né, surpreende a gente. Verdade. E aí eu fiz a minha graduação, passei no concurso aqui, e já dava aula, porque eu não sou de Petrópolis. E na minha cidade natal, eu comecei a dar aula logo após formada. Qual a sua cidade natal? Bom Jesus do Itabapoana. Ah, legal. É uma cidade bem pequena, na divisa do estado do Rio com o Espírito Santo. E aí eu passei no concurso para Petrópolis e hoje não me vejo exercendo outra profissão a não ser a profissão de professora, que é onde eu realmente me realizo, assim. Eu sou completamente realizada na minha profissão. Alguém uma pergunta? Eu tenho mais perguntas aqui. Pode continuar. Pode Antes de eu fazer tudo, posso só fazer a minha? Claro, pô. É que ela falou falando a parte da educação, minha mãe também é professora, minhas tias são professoras, minha avó é professora, enfim. Menos o Diogo. Menos eu. Só ensina. Só ensino besteira. Você não pensou nisso, Diogo? Do quê? Eu ia falar um negócio. Eu ia puxar uma das antigas aqui, continua, mas eu não vou puxar porque Já sou nesse professor. horário essa música é proibida. Já sou um belíssimo professor. Tá bom, continua, Diogo. Então aqui, vamos convidar, falando sério. Como é que você vê a educação
antes da pandemia e pós-pandemia, com os nossos jovens que ficaram... Falei isso também pela minha irmã, que ficou muito tempo dentro de casa, então assim, ter aquela volta gradual, como também eu sou também aluno da faculdade, então vai ter uma volta gradual, você estava voltando, parando, na faculdade não teve isso, mas como você analisa a educação antes e depois da pandemia? Não é só antes e depois da pandemia, é também com toda a política educacional que a gente enfrentou, que a gente vem enfrentando, né? Com o que a gente tinha antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente já estava numa situação de desinvestimento, numa situação de fechamento de escola, de redução de salário, congelamento de salário, muitas vezes aumento de jornada, como aconteceu aqui no município de Petrópolis, desmonte do plano de cargos, carreiras e salários, como aconteceu aqui no município de Petrópolis, isso antes da pandemia. Isso na condição de trabalho, certo? E falta de investimento no aspecto físico das escolas. No período da pandemia, a gente enfrentou outras dificuldades, que foi não ter acesso tecnológico para os estudantes e para quem exerce a função docente. As direções das unidades escolares trabalharam, o corpo docente também, quer dizer, as professoras e os professores seguiram dando aula, mas o corpo técnico da escola, o corpo da direção da escola, seguiu trabalhando presencial aqui, né, no nosso município, entregando kits e tudo mais, muitas vezes expostos ao vírus, né, e com pouco ou quase nenhum recurso da prefeitura para a proteção. Isso eu estou falando no aspecto de trabalho. Agora, no aspecto pedagógico, é desastroso, porque não tivemos nenhum suporte para atender essas crianças. As crianças, e aí eu digo, né, os estudantes, não tiveram acesso tecnológico. Isso daí é uma obrigação do ente público, né, de dar essa condição de acesso, porque do que adianta ter uma plataforma se ninguém vai acessar? É verdade. Então não tem não tem condição de funcionar. Então, assim, tá caótico. Agora o nosso retorno no estado, que retornou 100%, está um pouco mais estruturado, as escolas estaduais estão um pouco mais estruturadas, com distanciamento, com rodízio de estudantes nas salas de aula, essa conscientização, tanto da vacina como dos equipamentos de proteção, né? O uso constante da máscara, o álcool o tempo inteiro. Então, isso é sempre orientado, tanto no município como no estado. Agora, no município, a gente tem um retorno ainda gradual, tem muitos estudantes que estão na situação do remoto, e segue com as dificuldades, quer dizer, os professores trabalhando exaustivamente, postando atividade na plataforma e ainda assim trabalhando presencial. Desafio? Temos. Os professores se acovardam da luta? Em momento algum. Todos trabalharam durante o período da pandemia. E agora, te perguntar uma coisa, em relação às eleições de 2020. O que ficou de aprendizado para você com essa campanha? Foi sua primeira vez como candidata? Foi a primeira vez como candidata. E de onde saiu essa vontade de ir para política? Eu sei que provavelmente é por não aceitar e ver que você pode, né, fazer algo melhor pela sociedade, mas alguém que te motivou, você do nada teve esse estalo, vou me candidatar a prefeito de Petrópolis, como foi essa construção? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, eu já vinha de um processo de militância sindical e de formação, porque exceto se você vem de uma família de políticos, né, de uma família que você já vê ali seu pai, seu avô, ou então que alguém vai incutindo na sua cabeça, você vai ser candidato, você vai entrar na vida política, né? Se você não vem dessa situação, que é o meu caso, minha família não tem ninguém atuando na vida política partidária, enfim, todo mundo está exercendo suas funções, né, de trabalho, assim como eu, né? Eu tenho uma profissão, a minha profissão é ser professora, mas eu acho que é o processo também de conscientização, através do estudo, através da militância sindical também, e da compreensão de que nós precisamos dar a nossa contribuição para que a sociedade evolua, né? Bom. Que nós precisamos de mulheres atuando na política. Isso aí. Tem uma expressão, Mário, que é o seguinte, nada de nós sem nós. Ou seja, nós precisamos de mulheres
pretas na política, nós precisamos de mulheres pardas, nós precisamos de todas as mulheres, sabe, atuando na política, nós precisamos da comunidade LGBT fazendo política, e isso não é só por conta da representatividade, porque nós temos pessoas LGBTs atuando na política e contra a comunidade LGBT. Nós temos mulheres que atuam contra as mulheres na política. Você entrou num ponto ótimo agora. Eu só fazer uma... Nisso, deixa eu mandar um abraço pra minha governadora que tá em casa essa hora. Beijo, Ana Paula, te amo. Meu Deus, olha só. Primeiro disso tudo, entre homem e mulher, enfim, tem que ter todo mundo na política, mas antes de tudo dentro da política, nós precisamos ter bons políticos. Isso. E segurança para as mulheres, para pessoas, né? Uhum. Eu estava vendo uma campanha relacionada a isso. Há muita insegurança nas mulheres que já estão atuando dentro da política naquele meio. Mas tem assédio dentro da assédio, da Alerj? Pô, tu quer o quê? Sim. É muito... Eu achei muito triste, né, aquele caso. Episódio ridículo. Eu fiquei assim, e as pessoas simplesmente não se chocavam, as pessoas que estavam em volta. Não, dane-se, foi tipo dane-se, foi tipo dane-se ali, assim, a violência de gênero, né, que é a violência contra a mulher pela condição dela ser mulher, isso acontece em profissões e também na política. E aí, como o Jorge falou, né, precisamos de bons políticos e boas pessoas atuando na política. É isso. Precisamos. Porque nós não podemos, Jorge, generalizar ser político. Nem todo mundo é igual. Pelo contrário, as pessoas são muito diferentes. Eu lembro que na campanha eu dizia o seguinte: tem duas formas de fazer política. Uma é pelo negócio e o outro é a política pela política. É a política como condição de mudança da sociedade. Uhum. A minha forma de ver a política é que nós precisamos atuar para construir uma outra forma de sociedade. Essa é a minha forma. Se não fosse isso, gente, eu não me disporia a fazer. Porque já tem outras pessoas que fazem a política ruim. Não precisa de mim. E como, assim, qual foi a tua experiência em Petrópolis, assim? Como você viu... Você andou pela cidade, provavelmente, em campanha. Sim, bastante. Você viu as necessidades da cidade. Mas como foi a recepção das pessoas, assim, por você? Olha, primeiro eu quero tocar nesse primeiro ponto, né? O que foi andar por Petrópolis? Não tem como a gente entrar numa campanha e sair do mesmo jeito. Você precisa se indignar. Eu andei por comunidades aqui que eu me emociono até hoje de falar por ver pessoas morando praticamente em cavernas em Petrópolis. Lugar, casa que não tem janela, que não tem ventilação, que é úmido, sabe? Então, não é possível a gente seguir na vida política e se conformar com esse tipo de coisa. Bem, esse é um ponto. E outro ponto, Mário, que você pergunta sobre a receptividade, foi excelente. As pessoas olhavam e até hoje olham e falam o seguinte: precisamos de uma mulher na prefeitura. Precisamos de mais mulheres na Câmara de Vereadores, sabe? Então, é esse o desafio. Não só empoderar as mulheres a se candidatarem, mas também eleger. Sim. No último ano, no ano de 2020, foi o período eleitoral que tivemos mais mulheres candidatas e que tivemos mais pessoas LGBT se candidatando, assumidamente LGBT se candidatando. Agora, o número percentual de eleitos é muito pequeno ainda. Então, a gente precisa, além de incentivar a candidatura, garantir que essas pessoas sejam eleitas e sejam eleitos. E acompanhar esses mandatos, porque não basta eleger. Jorge, como eu falei anteriormente sobre a representatividade, é importante, mas não basta. Sim. Porque nós temos também, por exemplo, homens sensíveis à causa do feminismo. Sim, claro. Temos. Mas é claro que nós queremos São minorias, né? Isso, mas nós queremos ver as mulheres fazendo política, cara. Quanto tempo nós temos homens no Senado? O Senado é o lugar com menor número de mulheres. A Câmara Federal também tem pouquíssimo. Até pouco tempo não tinha banheiro feminino. É verdade, sabe? é verdade. E a Alerj também. É isso. Sabe? Então, assim,
Não tem E como. agora gastaram milhões pra construir uma casa nova. Sim. Espero que tenham feito banheiro feminino e masculino Tomara. agora, né? Mas isso, eu acho que a gente pode debater isso em outro programa, Sim, talvez, isso dá sobre binarismo, gancho pra... sabe? Jorge, só interromper um minutinho, Lívia. Eu tenho O uma Jorge notícia tem aqui pra dar. Pode Posso, falar, Mário? pode falar. Petrópolis está em estado de atenção desde as 17 horas e vai seguir até pela manhã. O horário, a gente não sabe, pela manhã, o qual vai ficar em estágio de atenção. Lembrando que nesse nós... dia de hoje, isso aí. dia 6 de dezembro, né? Isso aí, 6 de dezembro. Nossa hoje. reprise aí, você que tá vendo a isso nossa aí, reprise, 6 de não. dezembro. Bem lembrado, 6 de dezembro. Mário. Bem lembrado. E tem uma outra coisa, a nossa telespectadora que mandou mensagem pra gente aqui, a Nana Grace, também produtora de um jornal aqui da TVC, mandou pra gente que a Washington Luiz já transbordou, né? Mas ali, campeonato de cuspe, né? Então dá problema. Mas tá aí a notícia aí. Mais um caos estruturante da cidade. Não, né? então, eu ia puxar isso justamente na hora que você falou das comunidades que você visitou, né? Que é justamente a hora de se precaver e de acolher essas pessoas, como você estava falando. Me conta assim, eu vou pegar um pouquinho pesado. Me fala o mais dramático que você viu, resumidamente. Não precisa dar a localidade, mas regionaliza, assim, só pra gente ter uma ideia do mais dramático que você teve contato. Os distritos mais distantes do centro. Como sempre aqui na cidade, a gente tem concentrado as atividades culturais no centro. A gente tem concentrado os serviços de saúde no primeiro e segundo distrito. Isso traz um problema gigante para a cidade, que é o transporte público. Ele é todo voltado para o centro, sabe? Todo voltado para o primeiro distrito. Todos os serviços são mais disponíveis aqui no centro, sabe? Quando eu digo centro, eu estou dizendo primeiro distrito, até o segundo distrito. Agora, no terceiro, quarto e quinto distrito, são os locais da cidade, né, do nosso município, que são mais afetados pelo abandono de políticas públicas. Estou falando aqui de posto de saúde, estou falando de serviço de transporte público, de infraestrutura, sabe? Lembrando, gente, que a Lívia tá falando do que ela viu e do que ela sabe, o que ela pesquisa, né, Lívia? Isso, então, assim, não é tá jogando, eu acho, não tem nada disso. Não é achismo, né, Lívia? Não. Lívia, infelizmente, o nosso tempo tá terminando. Podia bater papo aqui até semana que vem, mas... Eu tive que te cortar, mas a gente, o tempo é o nosso inimigo, infelizmente, mas... Mário, só um minutinho. Pode Como falar. sempre a gente fala, ela vai estar com a nossa foto, aquela famosa verdade, foto no final do programa. Quem quiser seguir ela, tá lá no nosso Instagram. Tá bom, gente? Então, assim, quero te agradecer novamente pela oportunidade de estar vindo aqui no nosso programa, dizer que as portas estão abertas para você, Obrigada. né, para toda a militância que você conhece, que tem alguma coisa para passar, alguma informação, né, enfim, as portas do Saturnário estão abertas, Isso. né, para o pessoal aí dos movimentos sociais de Petrópolis, artistas, Não só de Petrópolis, nós atingimos isso outras aí, cidades agora. Petrópolis e as cidades que estão nos acompanhando, né, Jorge? Isso aí. Você aí que tem interesse em mostrar alguma coisa que você está fazendo, né, de legal para a sociedade, fala com a gente no Facebook, no Instagram, enfim, é isso. Deixa suas considerações. Sim, gente, primeiro eu quero agradecer muito a acolhida de vocês. Muito obrigada pelo convite. Vocês que estão em casa, eu acho que o recado que eu quero deixar para vocês não é meu. É de um texto que eu tenho me tocado muito recentemente, que é do Eduardo Galeano. Tem uma passagem no livro dele, que ele está numa palestra. Ele disse que essa frase não é dele, mas foi num evento que ele estava e está no livro dele, então eu vou seguir como se fosse dele. E aí ele foi perguntado por um estudante que estava na plateia, que o estudante perguntou o seguinte: para que serve a utopia? Ele foi surpreendido com aquela pergunta e ele respondeu o seguinte: a utopia serve para a gente caminhar. Se eu ando um passo, ela está um passo mais adiante. Se eu ando 2 passos, ela está 2 passos mais adiante. E ela serve, portanto, para a gente caminhar. Então, que a gente nunca desista das nossas utopias. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, Lívia. Obrigado por você ficar com a gente até agora, até o final. Até semana que vem. Um abraço, use máscara, tome vacina, que vacina salva vidas. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço. E segue Flamengo e Santos 0-0. Beijo pequeno. Tchau. Tamo junto.
Correio da Manhã.